Um milionário vê sua ex-esposa grávida, trabalhando como garçonete, 8 meses após o divórcio. O que acontece te surpreenderá. Antes de iniciar este relato, te convido a deixar seu comentário e nos contar de qual cidade você está nos acompanhando nesta história. Rodrigo ajustou a gravata, enquanto se olhava no reflexo da janela daquele restaurante elegante na rua Oscar Freire, no coração dos Jardins. Aquela noite era especial. Havia planejado cada detalhe para demonstrar a Beatriz, sua namorada, o quanto valorizava o relacionamento deles. Com um sorriso ensaiado, caminhou em direção à mesa que haviam reservado. Beatriz o olhou com aquela expressão radiante que sempre o fazia sentir que tudo estava certo. Estava linda com seu vestido azul safira, que destacava o brilho dos seus olhos. O restaurante, cheio de luzes cálidas e decoração refinada, transmitia aquele ar de exclusividade que Rodrigo tanto apreciava. Sentou-se na frente dela, elogiando seu visual enquanto um garçom servia uma garrafa de vinho caríssima. Tudo parecia perfeito, como se finalmente sua vida estivesse em ordem depois de meses de incerteza após seu divórcio. Beatriz representava sua nova fase. Uma mulher tranquila, sofisticada, alheia ao caos que havia sido seu passado. A conversa fluía naturalmente. Riam, trocavam olhares cúmplices, até que algo inesperado mudou tudo. Rodrigo levantou a mão para chamar o garçom, e nesse instante, seus olhos ficaram fixos numa imagem que o deixou gelado. A apenas alguns passos estava Mariana, sua ex-esposa. Usava uniforme de garçonete e um avental que mal disfarçava sua barriga de grávida. De repente, sentiu uma tontura. O que ela estava fazendo ali trabalhando naquele lugar esperando um filho? Lembrou que após a separação, Mariana se recusou a aceitar qualquer ajuda financeira. Dizia que preferia seguir em frente sozinha, mas vê-la ali, naquele estado, provocou em Rodrigo uma pontada de culpa que o deixou sem palavras. O ar do restaurante se tornou denso, como se lhe faltasse oxigênio. Seu coração começou a bater forte, enquanto suas mãos se apertavam debaixo da mesa. Não conseguia entender como Mariana havia chegado àquela situação, e o que mais o inquietava era se perguntar de quem era aquele bebê. Beatriz, que continuava falando sem perceber nada, finalmente notou sua expressão. "Aconteceu alguma coisa, amor?" Perguntou com um tom preocupado, seguindo a direção do seu olhar fixo. Mariana, percebendo que a observavam, virou e desapareceu por uma porta lateral. Rodrigo mal conseguiu balbuciar algo que não fazia sentido. Sua mente estava a quilômetros de distância, tentando processar o que acabara de ver. Durante os 8 meses que estavam separados, ele havia se empenhado em esquecer sua história com Mariana. Havia reconstruído cada parte de sua vida para deixá-la de fora, mas vê-la grávida mexeu com lembranças que acreditava ter enterrado. As datas não batiam. Não sabia se a gravidez havia começado quando ainda estavam casados ou logo depois. Essa dúvida revirou seu estômago. "Você a conhece?" insistiu Beatriz intrigada. Rodrigo negou com a cabeça, embora seu gesto não tivesse convicção. Ela franziu a testa, mas não insistiu mais e retomou a conversa. Enquanto ela falava sobre os planos para o fim de semana, ele não parava de lembrar dos últimos dias de seu casamento com Mariana. Haviam sido meses duros, cheios de discussões e uma distância que crescia sem parar. Ela implorava para que a escutasse, que a apoiasse, mas ele, obcecado com o trabalho, preferia ignorá-la. Quando assinaram o divórcio, se convenceu de que era o melhor para ambos. Agora, com aquela imagem de Mariana grávida, um sentimento de remorso pesava mais que nunca. A noite se tornou interminável. Mal tocou na comida. De vez em quando lançava olhares furtivos para a porta, por onde ela havia desaparecido, esperando que voltasse, mas não voltou. Quando Beatriz foi ao banheiro, Rodrigo aproveitou para chamar um garçom. "Desculpa, como se chama a garçonete que estava atendendo aqui antes?" Perguntou, tentando parecer tranquilo. "Mariana, acho que já terminou o turno", respondeu o jovem. "Trabalha aqui há alguns meses." Ouvir seu nome dos lábios de outro confirmou o que temia. Ela havia estado trabalhando ali todo esse tempo.
enquanto ele nem sequer se perguntara se estava bem. Quando Beatriz voltou, Rodrigo fingiu recuperar um pouco a calma, mas sua mente continuava presa naquele turbilhão de perguntas. Saíram juntos do restaurante e, embora tentasse retomar uma conversa leve, Beatriz notou sua distração. "Tem certeza de que está tudo bem?" disse enquanto subiam no carro. "Sim, só estou cansado", respondeu evitando seu olhar. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia tranquila ao seu lado, Rodrigo permaneceu acordado olhando o teto. A imagem de Mariana, com sua barriga pronunciada e aquele olhar que evitava cruzar com o seu, não o deixava em paz. Pela primeira vez em meses, compreendeu que o passado que havia tentado enterrar estava voltando com mais força que nunca. Rodrigo acordou no dia seguinte com uma sensação de desassossego, que não conseguia tirar de cima. Havia passado a noite se virando na cama, preso num emaranhado de lembranças que nem o tempo havia conseguido apagar. Enquanto tomava café na cozinha com Beatriz ainda dormindo, sua mente não parava de voltar à imagem de Mariana, trabalhando naquele restaurante, visivelmente grávida. Era como se aquela cena tivesse aberto uma ferida que ele mesmo se empenhou em ignorar. Lembrava dos primeiros anos com Mariana. Eram jovens e sonhadores. Acreditavam que juntos poderiam enfrentar tudo. Ela tinha um entusiasmo contagiante, uma energia que iluminava qualquer lugar aonde chegava. Mariana renunciou a muitas de suas próprias metas para apoiar Rodrigo enquanto sua empresa crescia. Sempre estava ali, pronta para sustentá-lo quando as coisas se complicavam. Mas com o tempo, Rodrigo mudou. O trabalho se tornou sua prioridade absoluta. Passava as noites trancado no escritório. Os jantares românticos foram substituídos por reuniões e as conversas se reduziram a assuntos práticos. A distância não apareceu de um dia para o outro, mas cresceu pouco a pouco, como uma rachadura que ninguém quis olhar. Mariana tentou conversar com ele, explicar que se sentia sozinha e que também precisava de apoio. Mas Rodrigo sempre tinha uma desculpa. "É pelo nosso futuro. Só preciso fechar este negócio. Logo tudo vai melhorar", repetia. Cada promessa que quebrava se convertia em mais um tijolo no muro que os separava. Lembrava da última briga como se tivesse sido ontem. Ela chorava enquanto pedia para que a escutasse, que entendesse que estava perdendo algo importante por se focar só na ambição. "Se isso não te basta, então talvez devêssemos terminar", disparou Rodrigo, cansado e irritado. Nunca pensou que ela levaria a sério, mas no dia seguinte, Mariana fez as malas e se foi. Foi então que compreendeu que a havia perdido de verdade. Voltando à realidade, Rodrigo se perguntou em que momento haviam chegado àquele ponto. Mariana, a mulher que havia sido sua companheira, agora era uma lembrança distante, quase um fantasma. Mas vê-la grávida mudou tudo. Aquela criança seria sua. Por que ela não havia contado? E se não fosse sua, quem era o pai? O sentimento de culpa começou a roê-lo por dentro. Havia dedicado os últimos meses a construir uma vida nova junto a Beatriz, alguém que representava paz e estabilidade, mas agora entendia que havia deixado um capítulo em aberto. Perguntava-se se foi egoísta ao supor que Mariana estaria bem, que se recuperaria tão fácil quanto ele. Rodrigo sabia que não podia ficar de braços cruzados. Havia perguntas demais sem resposta, coisas demais que precisava entender. Embora tivesse medo de enfrentar seu passado, também sabia que não encontraria paz se não o fizesse. Olhou pela janela, enquanto a imagem de Mariana voltava à sua mente, e junto com ela, a decisão que já começava a tomar forma. Tinha que saber a verdade, mesmo que doesse. Passaram-se os dias, mas a sensação de inquietude ficou mais intensa. No escritório, enquanto revisava documentos ou estava em reuniões, sua mente escapava à lembrança de Mariana com aquele uniforme e a barriga impossível de disfarçar. Quando chegava em casa, Beatriz notava que estava distante. Cada vez que ela tentava conversar, Rodrigo apenas respondia com monossílabos. Aquela imagem inesperada o havia desarmado. Sentia uma mistura de responsabilidade e curiosidade que não podia ignorar. Finalmente, a necessidade de respostas foi maior que seu temor.
Decidiu voltar ao restaurante onde a havia visto. Dessa vez iria sozinho. Não comentou nada com Beatriz. Não estava preparado para explicar tudo o que passava por sua cabeça. Chegou cedo antes que se enchesse de clientes. Pediu uma mesa junto à entrada, fingindo que revisava o celular, embora, na realidade, não tirasse os olhos dos garçons que iam e vinham da cozinha. Não passaram nem 10 minutos até que ela apareceu. Mariana estava ali com aquela expressão tranquila que sempre a caracterizou, embora agora seus olhos refletissem um cansaço que Rodrigo não lembrava. A gravidez era evidente. Mesmo com o uniforme, seu ventre abaulado dizia tudo. Sentiu um nó no estômago. Não tinha ideia de como começar a falar com ela, nem o que dizer depois de tantos meses, mas sabia que não sairia dali sem obter respostas. Esperou pacientemente, até que ela se aproximou para atender uma mesa próxima. Então, com um tom firme mas calmo, a chamou. Mariana, disse quase num sussurro. Ela ficou paralisada como se acabasse de ver um espectro. Lentamente se virou para ele com uma mistura de surpresa e desconforto no rosto. Rodrigo, o que você faz aqui? Perguntou com a voz carregada de tensão. Queria te ver, respondeu sem rodeios. Precisamos conversar. Mariana o olhou como se não pudesse acreditar no que escutava. Estou trabalhando, respondeu com um tom cortante enquanto se virava para se afastar. Mas Rodrigo não pensava deixar a conversa terminar ali. Por favor, insistiu. Só 5 minutos. Ali fora depois do seu turno. Te prometo. Não vou tomar mais tempo seu. Ela o observou avaliando se devia ceder ou não. Finalmente soltou um suspiro resignado. Saio às 10, murmurou antes de partir. As horas se fizeram eternas enquanto Rodrigo esperava no seu carro estacionado em frente ao restaurante. Quando o relógio marcou 10 em ponto, viu Mariana sair pela porta dos fundos com um casaco leve sobre os ombros. Desceu do carro com o coração batendo forte. Obrigado por vir, disse com sinceridade enquanto se aproximava. Mariana o olhou com cansaço e um dejo de resignação. Não sei o que espera dessa conversa, Rodrigo, disse ela, mas não tenho tempo para seus jogos. Não estou procurando brigar, respondeu com calma. Só quero respostas. Preciso entender como chegamos até aqui e saber se esse bebê é meu. Suas últimas palavras saíram apenas num fio de voz, mas foram suficientes para que o olhar de Mariana endurecesse. Então é melhor que escute bem, disse cruzando os braços, porque não pretendo repetir. Vamos fazer um jogo para quem lê os comentários. Escreva a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Continuemos com a história. Mariana o olhava com uma mistura de cansaço e determinação. A luz dos postes mal iluminava seu rosto, mas Rodrigo notou que não era a mesma mulher que havia deixado para trás. Algo em sua forma de se postar na frente dele havia mudado. Respirou fundo, tentando manter a calma enquanto esperava que ela continuasse. O bebê é seu, Rodrigo, disse finalmente, sem rodeios. Sua voz soava firme, como se tivesse ensaiado aquela frase por meses. Mas não ache que isso significa algo mais. Estou bem sozinha e não preciso de nada seu. As palavras o golpearam como um balde de água gelada. Havia pensado nessa possibilidade, mas escutá-la de seus lábios fazia a realidade parecer muito mais crua. Por que não me contou antes? Perguntou com um tom que não era reprovação, mas uma mistura de confusão e tristeza. Eu tinha direito de saber, Mariana. Ela riu com amargura, negando com a cabeça. Direito? Agora você fala de direitos? Respondeu com um brilho magoado nos olhos. Quando eu precisava que você estivesse, nunca apareceu. E agora vem me cobrar explicações? Parou um segundo como se fosse difícil manter a calma. Não fui te procurar porque já sabia que ia me dar desculpas. Decidi seguir em frente sem você porque era o melhor para mim e para este bebê. As palavras de Mariana atravessaram todas as barreiras de orgulho que Rodrigo havia construído. Sabia que ela tinha razão. Durante anos ele escolheu seu trabalho antes dela, mas não conseguia suportar a ideia de ficar à margem da vida de seu filho. Sei que falhei, admitiu baixando o olhar. Sei que não estive quando mais precisou de mim, mas esse bebê é diferente. É meu filho também.
Quero estar presente mesmo que seja tarde. Mariana o observou em silêncio, como avaliando se suas palavras eram sinceras ou só parte de outra de suas promessas vazias. Finalmente soltou um suspiro e desviou o olhar. Não sei se posso acreditar em você, disse com a voz mais suave, mas igualmente firme. Aprendi a me virar sozinha. Não quero que esse bebê passe pelo mesmo que eu passei com você. Me deixa provar, insistiu Rodrigo com um tom que quase beirava a súplica. Não estou pedindo para confiar em mim de imediato, só que me dê a oportunidade de fazer certo dessa vez. Por ele, por nós, mesmo que não voltemos a ficar juntos. Mariana negou com a cabeça, hesitando. Por um instante, seus olhos pareceram mais cansados que irritados. Não sei se posso acreditar em você de novo, disse baixinho. Mas também não quero negar a essa criança a possibilidade de conhecer o pai. Ficou calada um momento, como buscando forças para o que ia dizer. No entanto, isso não significa que estou te dando uma segunda chance. Se quer estar envolvido, vai ter que conquistar isso. Rodrigo assentiu devagar. Sabia que não podia pedir mais. Ali, sob o frio da noite, entendeu que aquele era apenas o primeiro passo de um caminho que seria longo e complicado. Quando voltou para casa, sua cabeça era um redemoinho. A conversa com Mariana se repetia uma e outra vez. Cada palavra lhe lembrava o quanto havia negligenciado tudo o que importava. Mas enquanto pensava no filho que estava por vir, também lembrou que havia algo mais para enfrentar. Beatriz. A manhã seguinte chegou com um silêncio desconfortável. Beatriz o recebeu com seu sorriso de sempre, enquanto preparava café na cozinha, sem suspeitar do furacão que Rodrigo carregava por dentro. Chegou tarde ontem, comentou com voz tranquila, servindo 2 xícaras. Rodrigo hesitou um instante. Sabia que já não podia continuar escondendo a verdade. Beatriz era inteligente e cedo ou tarde descobriria. Precisamos conversar, disse com o coração apertado. Beatriz deixou a xícara sobre a bancada, notando sua seriedade. O que foi? Perguntou com um dejo de preocupação. Ele respirou fundo como quem se prepara para pular no vazio. Ontem à noite vi alguém. Mariana. Beatriz franziu a testa. Sabia que ele havia sido casado, mas nunca havia querido falar sobre esse assunto. E? Disse com cautela. Ela trabalha naquele restaurante. Está grávida. Rodrigo passou a mão pelo rosto, nervoso. E o bebê é meu. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Rodrigo sentiu que não conseguia respirar. Beatriz o olhava como se não entendesse o que estava ouvindo. Está dizendo que sua ex-esposa está esperando um filho seu e que você só soube agora? Sim, respondeu Rodrigo com a voz quebrada. Não soube até agora. Te juro, Beatriz. Ela deu um passo para trás, cruzando os braços. Sua expressão passou da surpresa à dor em questão de segundos. E o que isso significa para nós? Perguntou com um fio de voz. O que vai fazer? Quero estar presente na vida do meu filho, disse ele sem hesitar. Mariana o olhou com os olhos cheios de lágrimas. E eu? Onde fico em tudo isso? Agora tudo vai girar em torno da Mariana e desse bebê? Beatriz, isso não muda o que sinto por você, tentou se explicar. Mas não posso dar as costas para meu filho. Espero que possa entender. Ela negou com a cabeça. Sua respiração tremia. Não sei se posso, Rodrigo. Não sei se posso ser parte disso. Ficou calada, como buscando forças para se sustentar de pé. Preciso de um tempo, murmurou finalmente. Isso não é o que imaginei quando decidi ficar com você. Sem olhá-lo mais, saiu da cozinha, deixando-o sozinho. Rodrigo ficou parado com um vazio no peito. Sabia que suas decisões teriam consequências. O que não imaginava era que poderiam custar tanto. Sentou-se à mesa, sentindo que a casa ficou fria e silenciosa. Beatriz tinha razão. Ele mesmo mal estava começando a assimilar tudo, mas pela primeira vez em muito tempo, soube que não podia fugir. Não dessa vez. A manhã seguinte foi igualmente tensa. Rodrigo se vestiu em silêncio e saiu rumo ao escritório com o estômago embrulhado. Durante o trajeto, pensou no que estava disposto a perder. Beatriz era importante para ele, mas seu filho era uma responsabilidade que não podia ignorar.
Enquanto revisava papéis em seu escritório, sua mente não parava de voltar à noite anterior. A tristeza nos olhos de Beatriz. A voz de Mariana dizendo que não sabia se podia acreditar nele. Era como se tudo que havia tentado manter sob controle desmoronasse ao mesmo tempo. Ao meio-dia se trancou no escritório e ficou olhando o celular. Finalmente discou o número de Mariana. A ligação foi breve. Pediu que se encontrassem outra vez, num momento em que pudessem falar sem pressa nem interrupções. Ela aceitou, embora sua voz soasse distante. Naquela noite, voltou ao restaurante nos Jardins. Esperou do lado de fora, encostado no seu carro com as mãos nos bolsos para disfarçar o nervosismo. Quando Mariana saiu, usava o mesmo casaco claro da outra vez. Ao vê-lo, cruzou os braços como se preparasse para uma briga. "O que quer agora, Rodrigo?" perguntou com tom seco. "Não quero discutir", disse levantando as mãos. "Só quero falar do bebê. Quero saber como podemos fazer isso juntos." Ela respirou fundo e assentiu devagar, embora sua postura continuasse na defensiva. "Está bem, fale." Rodrigo engoliu em seco antes de começar. "Sei que falhei com você. Sei que fui um marido horrível e não espero que me perdoe de um dia para o outro. Mas esse bebê é minha oportunidade de fazer as coisas certas. Quero demonstrar que posso estar presente, que posso ser um bom pai." Mariana baixou um pouco o olhar, mas não disse nada. Parecia estar avaliando se suas palavras eram reais ou só um discurso decorado. "E como pensa fazer isso, Rodrigo?" perguntou finalmente. "Porque falar é fácil, estar é outra coisa. Não pretendo expor essa criança a um ambiente instável." "Eu sei", respondeu com sinceridade. "E não pretendo que confie em mim imediatamente. Mas quero conquistar essa confiança. Não pretendo desaparecer quando as coisas ficarem difíceis." Ela ficou calada com os lábios apertados. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo acreditou ver um pequeno vislumbre de dúvida em seu olhar, como se uma parte dela desejasse acreditar. "Está bem", disse por fim. "Mas isso não muda nada entre nós. Minha prioridade é meu filho. Se realmente quer estar presente, vai ter que provar." "Entendo", respondeu ele com um suspiro de alívio. "E estou pronto." De volta para casa, Rodrigo sentia uma mistura de calma e ansiedade. Havia dado um passo importante, mas sabia que o mais difícil apenas começava. Teria que encontrar uma maneira de estar presente para Mariana e o bebê sem que tudo desmoronasse por completo. Ao entrar em casa, o silêncio era mais pesado que nunca. Beatriz não estava. Havia deixado um bilhete dizendo que passaria a noite na casa de uma amiga. Rodrigo ficou sentado na sala com a sensação de que sua vida havia se transformado num quebra-cabeças impossível de montar. Os dias seguintes transcorreram com a mesma tensão. No escritório fingia normalidade, mas por dentro sentia que caminhava sobre um fio delicado que podia se romper a qualquer momento. Beatriz voltou para casa, mas mal lhe dirigia a palavra. As conversas terminavam em discussões, e cada vez que tentava explicar o que sentia, ela se fechava mais. Ainda assim, Rodrigo decidiu se concentrar no que podia fazer. Sabia que com Mariana não bastavam as palavras. Tinha que demonstrar que estava comprometido. Uma tarde, depois de sair do trabalho, passou numa loja de coisas para bebês no shopping Iguatemi. No início se sentiu fora de lugar. Caminhava entre estantes cheias de pequenos macacãozinhos, bercinhos, fraldas e bichinhos de pelúcia sem saber o que escolher. Acabou ligando para sua assistente pedindo conselho. No final comprou um berço, um monte de roupinha pequena, fraldas e alguns brinquedos. Naquela noite, carregou o carro com as sacolas e dirigiu até o apartamento modesto onde Mariana morava na Liberdade. Subiu as escadas com o coração batendo a 1000 por hora. Bateu na porta e esperou. Mariana abriu com expressão de surpresa que logo se transformou em cautela ao vê-lo com tantos pacotes. "O que faz com tudo isso?" perguntou olhando-o com desconfiança. "São coisas para o bebê", respondeu levantando uma sacola. "Sei que ainda falta tempo, mas queria começar a ajudar." Ela o observou com um gesto sério, como se não tivesse certeza do que pensar. Passaram alguns segundos de silêncio antes que se afastasse para o lado. "Entre", disse finalmente. Rodrigo entrou e deixou as sacolas num canto. O apartamento era pequeno,
mas estava limpo e bem cuidado. Havia pequenos detalhes que mostravam que Mariana estava fazendo todo o possível para seguir em frente sozinha. É muita coisa, murmurou ela, olhando todos os itens. Não precisava fazer isso. Eu sei, contestou ele. Mas quero fazer. Não posso mudar o que aconteceu entre nós, Mariana, mas posso estar aqui agora. Ela suspirou e se sentou no sofá com o olhar um pouco mais suave. Isso não significa que confio em você, esclareceu. Mas obrigada, vai me ajudar bastante. Rodrigo assentiu. Não esperava que ela o perdoasse num dia, mas sentir que pelo menos podia contribuir com algo o fez se sentir um pouco menos inútil. Se precisar de alguma coisa a mais, qualquer coisa, me ligue, disse enquanto se dirigia à porta. Não importa a hora. Mariana o acompanhou até o corredor. Antes que partisse, olhou para ele com um leve sorriso cansado. Obrigada, Rodrigo, de verdade. Enquanto dirigia de volta para casa, Rodrigo sentiu um pequeno broto de esperança. Havia muito para reconstruir, mas pela primeira vez em muito tempo, acreditava que estava fazendo a coisa certa. Vamos fazer outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra açaí. Quem chegou até aqui vai entender a piada. Continuemos com a história. Os dias começaram a tomar um ritmo estranho. Rodrigo passava horas no trabalho tentando se concentrar, mas sua mente sempre voltava ao mesmo. Mariana, o bebê que vinha a caminho, e Beatriz, cada vez mais distante. Era como se sua vida estivesse dividida em dois mundos que não terminavam de se encaixar. Ainda assim, pouco a pouco, começou a se envolver mais com Mariana. Algumas tardes passava em seu apartamento para ajudá-la com o que fosse necessário. Montaram o berço juntos, arrumaram as roupinhas que ele havia comprado e verificaram se não faltava nada importante. Embora ela mantivesse certa distância emocional, não rejeitava sua ajuda. Cada gesto, cada pequeno detalhe era o modo de Rodrigo demonstrar que não pretendia desaparecer outra vez. Uma tarde, enquanto colocava um mobile colorido sobre o berço, sentiu o olhar de Mariana do sofá. Quando terminou, se virou e a viu com expressão séria, mas um brilho diferente nos olhos. Você mudou, disse ela de repente, quebrando o silêncio. Ele ficou um momento calado, surpreso. Você acha? Perguntou com um pouco de esperança. Mariana assentiu devagar. Não sei se você é o mesmo homem com quem me casei, mas esse Rodrigo pelo menos tenta, e isso significa muito. Sentou-se ao lado dela sem saber bem o que dizer. Quero que saiba que me arrependo de como foram as coisas antes. Não posso mudar o passado, mas estou aqui agora e não pretendo falhar outra vez. Ela não respondeu de imediato. Parecia se debater por dentro. No final levantou o olhar. Não espero que tudo seja perfeito, admitiu com voz cansada. Só quero que seja constante. Esse bebê merece isso e eu também. Rodrigo assentiu, compreendendo o peso de suas palavras. Sabia que o que havia se quebrado entre eles não se consertaria com presentes nem promessas. Era preciso tempo e ele estava disposto a dar. Naquela noite, quando chegou em casa, Beatriz o esperava na sala. Sua expressão era séria, como se já tivesse tomado uma decisão. Precisamos conversar, disse com um tom que não admitia desculpas. Rodrigo se sentou na frente dela. O silêncio que se fez foi tão longo que ele sentiu o peito apertar. Não posso continuar assim, disse Beatriz finalmente. Não sou a mulher que pode aceitar ser a segunda opção na vida de alguém. Você precisa se concentrar na Mariana e nesse bebê. E eu preciso de outra coisa. Ele engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas. Entendo, murmurou com a voz quebrada. E sinto muito. Nunca quis que terminasse assim. Ela o olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Eu também não. Mas não posso viver no meio de algo que não é meu. Espero que encontre o que procura. Cuide dessa criança. Levantou-se e, sem dizer mais nada, saiu de casa com uma mala que havia preparado. Rodrigo ficou sentado, sentindo como o silêncio enchia cada canto. Sabia que havia perdido algo valioso, mas também compreendia que pela primeira vez em anos estava fazendo o que devia.
O dia seguinte amanheceu com uma estranha calma. Enquanto dirigia para o escritório, pensava em tudo que havia mudado em tão pouco tempo. Seu mundo, antes tão ordenado, agora estava de cabeça para baixo. Mas embora sentisse dor, também sentia uma clareza que há muito tempo não tinha. Durante a tarde, aproveitou um momento livre para enviar uma mensagem a Mariana, perguntando como estava. Ela respondeu com um simples "Bem, obrigada por perguntar". Não era muito, mas pelo menos era um início. Os dias continuaram entre reuniões de trabalho e visitas à sua ex-esposa. Rodrigo começou a notar que Mariana já não se mostrava tão tensa quando ele estava por perto. Embora continuasse reservada, havia pequenos gestos que deixavam ver que pouco a pouco começava a acreditar no seu comprometimento. Uma tarde, enquanto a ajudava a arrumar umas caixas com roupas de bebê, ela ficou olhando para ele em silêncio. "Realmente acredita que tudo isso vai valer a pena?" Perguntou com um tom que misturava medo e esperança. "Sim", respondeu sem hesitar. "Mesmo que custe, mesmo que doa, sei que vale a pena." Ela baixou a vista e assentiu devagar. Tomara que tenha razão. O tempo avançou com sua própria lógica. Os dias se tornaram semanas e, quase sem perceber, chegou o momento que Rodrigo tanto havia imaginado. Estava em seu escritório revisando papéis quando seu telefone tocou. Ao olhar a tela, viu o nome de Mariana. Sentiu um sobressalto no estômago antes de atender. "Rodrigo", disse ela com a voz entrecortada. "É o bebê. Estou no hospital." Foi como se tudo ao redor desaparecesse. Não fez mais perguntas. Largou o que estava fazendo, pegou o paletó e saiu correndo. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, uma mistura de medo e emoção o invadia. Nunca pensou que esse momento chegaria tão cedo, mas algo dentro dele sabia que tinha que estar ali, sem importar o quê. Quando chegou ao hospital sírio-libanês, a encontrou deitada numa maca com o rosto pálido, mas tranquilo. Uma enfermeira ajustava as máquinas ao seu redor. Rodrigo se aproximou devagar, tremendo por dentro. "Como está?" perguntou pegando sua mão. "Bem", respondeu ela com um sorriso fraco. "Acho que ele está ansioso para te conhecer." Ambos riram nervosos, embora a tensão fosse evidente. Durante horas, Rodrigo não saiu do seu lado. Oferecia água, arrumava os travesseiros e sussurrava palavras de encorajamento. Pela primeira vez, sentia que tudo o que havia feito errado encontrava uma forma de se redimir naquele instante. As horas pareceram eternas, mas Rodrigo não se afastou. A cada contração, apertava a mão de Mariana com força e sussurrava que tudo sairia bem. Ela, entre a dor e o cansaço, mal conseguia responder, mas seu olhar dizia que agradecia sua presença. Finalmente, os médicos entraram na sala e se prepararam para o nascimento. Rodrigo sentiu que o coração batia no peito tão forte que mal conseguia respirar. Acariciou a testa dela enquanto se preparava para fazer força. "Estou aqui", disse com voz trêmula. "Não vou embora." Mariana apenas assentiu com os olhos fechados. Entre gritos e respirações entrecortadas, o tempo parou até que, de repente, o choro do bebê encheu o quarto. Rodrigo sentiu que algo em seu interior se quebrava e se recompunha ao mesmo tempo. Quando o doutor colocou o menino nos braços de Mariana, ela começou a chorar. Ele se inclinou para olhar de perto o pequeno ser que acabara de chegar ao mundo. "É perfeito", murmurou com a voz embargada. "É nosso filho." Mariana levantou a vista com os olhos cheios de lágrimas. "Sim, é nosso." Durante um instante, não existia nada mais que eles três. O passado, as culpas, as recriminações, tudo parecia distante. Só restava aquele bebê, seu choro e a certeza de que a vida lhes dava uma oportunidade nova. Quando Mariana se deitou para descansar, Rodrigo tomou o menino nos braços. Era tão frágil que sentiu medo de quebrá-lo, mas também sentiu algo que não lembrava ter sentido antes. Um amor tão grande que doía. "Vou estar aqui para você", prometeu em voz baixa enquanto o balançava com cuidado. "Nunca mais vou te falhar." Mariana o olhou com um sorriso cansado. "Espero que sim, Rodrigo, por ele." Naquela noite, sentado numa cadeira ao lado da cama de Mariana, enquanto o bebê dormia num berço transparente,
Rodrigo pensou que sua vida havia mudado para sempre. Sim, havia perdido muitas coisas. Beatriz já não estava. Seu relacionamento havia se partido sem remédio, mas naquele mesmo momento, entendia que todo sacrifício tinha sentido se fosse pelo seu filho. Os dias que se seguiram estiveram cheios de emoções novas. Entre fraldas, mamadeiras e noites sem dormir, Rodrigo sentia que finalmente encontrava algo parecido com a paz. Às vezes, quando olhava Mariana enquanto ela alimentava o bebê, lembrava do passado. E, embora doesse, também lhe recordava que não voltaria a repetir os mesmos erros. Com o passar das semanas, Mariana começou a baixar um pouco a guarda. Não se tornaram casal outra vez, mas conseguiram um entendimento. Cada vez que Rodrigo chegava com comida ou perguntava se precisava de algo, ela já não se mostrava tão distante. Uma tarde, enquanto passeavam por um parque na Vila Madalena com o carrinho do bebê, Rodrigo se animou a quebrar o silêncio. Nunca imaginei que minha vida acabaria assim, confessou, olhando o caminho. Mas agora não trocaria por nada. Mariana ficou pensativa. Você mudou muito, admitiu. Ainda me custa confiar totalmente, mas vejo que está tentando. E vou continuar tentando, respondeu ele. Não só por ele, também por você. Embora não voltemos a ficar juntos, quero que saiba que sempre poderá contar comigo. Ela lhe dedicou um sorriso pequeno, mas sincero. Está fazendo bem, Rodrigo. Melhor do que pensei. Passaram-se os meses, e embora seu relacionamento não voltasse a ser o de antes, encontraram uma forma de ser uma família diferente, uma que não precisava de rótulos para funcionar. Um dia, enquanto brincavam com o menino na sala do apartamento de Mariana, o pequeno estendeu os braços para ele e pronunciou sua primeira palavra. Papai, disse com um balbucio alegre. Rodrigo sentiu um nó na garganta e piscou para conter as lágrimas. Mariana o olhou com ternura e um brilho de orgulho nos olhos. Acho que você conquistou ele, brincou. Tomara que seja sempre assim, respondeu Rodrigo erguendo o menino. Prometo nunca decepcioná-lo. Naquele momento entendeu que não importava tudo o que havia perdido. O importante era o que estava construindo agora. Um relacionamento real com seu filho e uma nova oportunidade de ser a pessoa que antes não conseguiu ser. Talvez seu sucesso não estivesse em sua empresa nem em todo o dinheiro que havia ganhado, mas no simples fato de poder olhar para seu filho e saber que ele era sua prioridade. 2 anos depois, Rodrigo chegou ao apartamento de Mariana numa manhã de sábado carregando ingredientes para fazer um almoço especial. Havia se tornado tradição. Todos os fins de semana ele cozinhava para eles. Pedro, agora com 2 anos, correu até a porta gritando, "Papai!" e se jogou em seus braços. "E aí, campeão, pronto para me ajudar na cozinha?" "Sim, vou fazer feijão", respondeu o menino com entusiasmo. Mariana apareceu secando as mãos numa toalha, sorrindo ao ver a cena. "Cuidado que ele quer mesmo cozinhar. Ontem tentou fazer um bolo de areia no quintal." "Melhor que meus primeiros pratos", riu Rodrigo. "Lembra das panquecas queimadas?" Como esquecer? Pedro achou que era normal o café da manhã vir com gosto de carvão. Eles riram juntos enquanto se dirigiam à cozinha. Era um momento simples, cotidiano, mas Rodrigo sabia que havia custado muito para chegarem ali. Não eram mais marido e mulher, mas haviam encontrado algo talvez mais valioso, uma amizade sólida construída em torno do amor pelo filho. Enquanto preparavam o almoço, Pedro ajudando a misturar os ingredientes e fazendo mais bagunça que qualquer coisa, Mariana olhou para Rodrigo. "Sabe, às vezes acho que precisávamos nos separar para encontrarmos quem realmente éramos." "Você tem razão", concordou ele. "Eu era muito imaturo para ser o pai e o marido que vocês mereciam, mas Pedro me ensinou a crescer. E eu aprendi que podia ser forte sozinha. Isso fez toda a diferença quando decidimos construir essa nova dinâmica." Pedro, coberto de farinha da cabeça aos pés, os interrompeu. "Posso lamber a colher?" "Pode sim, filho", disse Rodrigo limpando o rostinho dele. "Mas deixa um pouco para o almoço também." Depois de comer, os 3 se sentaram no sofá para assistir desenhos. Pedro adormeceu entre os pais, exausto da agitação da manhã. "Ele parece tão tranquilo", sussurrou Mariana. "É porque se sente seguro",
respondeu Rodrigo baixinho. Sabe que tem os dois pais presentes, cada um do seu jeito. Rodrigo? Obrigada. Por ter mudado, por ter ficado, por ter se tornado o pai que ele merece. Obrigado você por ter me dado essa chance, por ter acreditado que eu podia mudar. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Pedro dormir. Às vezes as pessoas me perguntam se não é estranho essa nossa situação, disse Mariana. E o que você responde? Que família não tem uma fórmula única? O nosso jeito pode não ser convencional, mas funciona. Pedro é amado, nós nos respeitamos e todos estamos felizes. Rodrigo sorriu. Você tem razão. Talvez tenhamos criado o melhor tipo de família, uma baseada no respeito e no amor verdadeiro pelo nosso filho. Quando Pedro acordou, eles foram ao parque. Rodrigo empurrou o balanço, enquanto Mariana ficava por perto tirando fotos. Mais alto, papai, pedia Pedro rindo. Cuidado para não voar, brincou Rodrigo. Vendo o filho tão feliz, Rodrigo refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Sim, ele havia perdido Beatriz. Sim, havia perdido a chance de reconstruir um casamento com Mariana. Mas havia ganhado algo muito mais valioso. A chance de ser um pai presente, de ter uma relação honesta com Mariana baseada no melhor de ambos, e principalmente de ver seu filho crescer numa família que, mesmo não sendo tradicional, estava cheia de amor. 5 anos depois, Rodrigo estacionou em frente à escola de Pedro e acenou para o menino de 7 anos que corria em sua direção com uma medalha no peito. Papai, ganhei o primeiro lugar na corrida. Parabéns, campeão, sua mãe vai ficar muito orgulhosa. Ela já sabe, estava na arquibancada torcendo. Rodrigo viu Mariana se aproximando, também sorrindo. Nosso atleta arrasou hoje, disse ela chegando perto. Vamos comemorar com pizza? Sugeriu Rodrigo. Sim, gritou Pedro. Na pizzaria, enquanto Pedro escolhia os sabores, Mariana e Rodrigo conversavam. Recebi uma proposta de trabalho, disse ela. É numa empresa de arquitetura em Brasília. Rodrigo sentiu um aperto no peito. É uma boa oportunidade? Muito boa. Seria um cargo de diretora com um salário excelente. E Pedro, essa é minha preocupação. Não quero afastá-lo de você. Rodrigo ficou pensativo. Durante todos aqueles anos, havia se acostumado à rotina de ter o filho por perto, de participar ativamente da sua educação. Sabe o quê? Disse finalmente. Talvez seja a hora de pensarmos numa mudança para mim também. Como assim? Posso abrir uma filial da empresa em Brasília, ou até transferir a sede. São Paulo está ficando muito corrido mesmo. Mariana o olhou surpresa. Você faria isso? Por Pedro? Por nossa família? Claro que sim. Pedro voltou à mesa naquele momento. Do que vocês estão falando? Estamos pensando numa aventura, disse Rodrigo. Que tal morarmos numa cidade nova? Os olhos de Pedro se iluminaram. Vai ser legal. Posso levar meus brinquedos? Todos, riram os pais. 2 meses depois, os 3 estavam num avião rumo a Brasília. Pedro grudado na janela vendo as nuvens, Mariana revisando os documentos do novo trabalho e Rodrigo planejando mentalmente como seria instalar a empresa na nova cidade. Nervoso? Perguntou Mariana. Um pouco. E você? Também. Mas é uma boa sensação. Papai, olha! Pedro apontou pela janela. As nuvens parecem algodão doce. Rodrigo sorriu olhando para o filho e depois para Mariana. Sim, a vida havia tomado um rumo completamente diferente do que planejara. Não tinha mais a esposa que imaginou ter para sempre, nem a vida previsível que havia construído em São Paulo. Mas tinha algo muito melhor, uma família verdadeira, construída na base do respeito, do amor incondicional por uma criança e da maturidade de 2 adultos que aprenderam que o amor tem muitas formas. Pedro se aconchegou no seu braço e fechou os olhos. Papai? Sim? Você vai morar perto de mim em Brasília? Bem pertinho, prometo. E a mamãe também. A mamãe também. Então vamos continuar sendo uma família? Rodrigo olhou para Mariana, que sorria ouvindo a conversa. Vamos sempre ser uma família, Pedro. Talvez diferente das outras, mas sempre uma família. Epílogo, 10 anos depois.
Pedro, agora com 17 anos, estava terminando o ensino médio em Brasília quando recebeu uma proposta para estudar engenharia numa universidade em São Paulo. Vocês acham que devo aceitar? Perguntou aos pais durante um jantar. Rodrigo e Mariana trocaram um olhar. Pedro havia crescido, se tornando um jovem responsável, inteligente e maduro. Parte disso se devia à estabilidade que conseguiram construir como família. O que o seu coração diz? Perguntou Mariana. Quero aceitar. É um curso excelente e seria bom conhecer a cidade onde vocês se conheceram. Então aceite, disse Rodrigo. Você está pronto para essa independência. Mas vou sentir saudades dos nossos jantares de domingo. Nós também, admitiu Rodrigo. Mas estou muito orgulhoso do homem que você se tornou. Pedro sorriu. Vocês sabem que são os melhores pais do mundo, né? Mesmo sendo divorciados, vocês sempre fizeram tudo funcionar. Mariana e Rodrigo se olharam com emoção. Você fez tudo valer a pena, disse Mariana. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, os dois ficaram na varanda da casa conversando. Sabe o que mais me orgulha? Disse Rodrigo. O quê? Que conseguimos criar um filho equilibrado mesmo tendo passado por tudo que passamos. Pedro nunca se sentiu dividido entre nós. É porque aprendemos a colocar ele em primeiro lugar, respondeu Mariana. E porque você realmente mudou. A gente mudou, corrigiu Rodrigo. Você também cresceu muito. Se tornou uma mulher incrivelmente forte. Precisei ser, mas nunca me arrependi de ter dado uma segunda chance para você como pai. E eu nunca me arrependi de ter lutado por essa chance. Ficaram em silêncio contemplando o céu de Brasília. Rodrigo? Acha que Pedro vai encontrar alguém legal na universidade? Espero que sim. E espero que seja alguém que o valorize como ele merece. E que ele seja um namorado melhor do que você foi marido, brincou Mariana. Ei, você está dizendo que eu não era um bom marido? Não era, riu ela, mas se tornou um excelente pai e um amigo muito especial. Rodrigo sorriu. Acho que essa é a melhor definição da nossa história. Duas pessoas que não sabiam ser casadas, mas aprenderam a ser uma família. O que você achou da história? Deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde me escuta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E se ficou com vontade demais, aqui na tela você pode clicar para ver outra história emocionante que vai te encantar. Um abraço e nos vemos na próxima.